aparentemente sem orientação de outro trem, tal minoridade é por culpa própria, se a sua causa não reside na falta de entendimento, mas sim na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a orientação de outra. E essa celebérrima frase, sapere aude, atreve-te a saber, atreve-te a pensar, tenha a coragem de te servir do teu próprio entendimento. E neste desafio kantiano, em que está toda a transição de uma minoridade para uma maioridade, com o paradigma daquilo que seria a autonomia e que algumas correntes filosóficas, a partir de 1960, tentaram, há, sem dúvida, a grande discussão sobre, na sexualidade, o que é a autonomia. O que é a busca da autonomia ética ou bioética na nossa sexualidade humana. Claro que podemos ter uma vida sexual ativa sem nos reproduzirmos, voluntariamente ou involuntariamente. Desde 1978 podemos ter filhos sem ter vida sexual, desde o nascimento de Louise Brown em 1968, que já é mãe neste momento, em que a procriação medicamente assistida consegue, numa placa de Petri, que é um vidrozinho redondo, cujo diâmetro tem 6, 7, 8 centímetros, onde pomos um meio de cultura com açúcares, proteínas, aminoácidos, e misturamos um óvulo humano com o espermatozoide humano e temos um embrião, por fecundação in vitro. Temos um embrião que se multiplica 2, 4, 8, 16 células. Quando tem 32 células, tem mais ou menos 3 dias de vida, e com 3 dias de vida colocamos no útero, desde que o útero esteja naquilo que chamamos em linguagem médica, na fase secretória, que é a segunda fase do ciclo, com predomínio da progesterona, que as glândulas uterinas segregam o glicogênio. Pomos lá esse embrião, o embrião vai se alimentar justamente desse açúcar que está no endométrio, do glicogênio, até que se desenvolva, implante, etc. Podemos ter filhos sem vida sexual. Falaremos mais a seguir do acesso eventual de solteiros e de homossexuais à procriação medicamente assistida. A minha posição é conhecida, é extremamente crítica, e tentarei explicar porquê até ao fim desta sessão e no debate que, obviamente, teremos. Maternidade, substituição, a minha posição é também extremamente crítica, e já o era antes do sucesso com o transplante uterino. Já o era antes do sucesso com o transplante uterino, não obstante perceber, até por razões ginecológicas, que uma mulher pode querer ter filhos, mesmo quando não tem útero. E que uma mulher não pode ser responsabilizada por não ter útero se nasceu sem útero. Chamado síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Portanto, é a genese uterina, nascer sem útero. E pode ter ou não uma parte da vagina, há várias variantes do síndrome. E uma mulher não pode ser penalizada por, no acaso ou na lotaria da vida, ter ficado sem útero porque teve uma neoplasia que obrigou a fazer uma esterectomia, só do útero. E pode ser jovem, pode ter toda a legitimidade em querer ter filhos. Já vamos dizer. E, obviamente, pode haver uma vida sexual sem filhos, deliberadamente ou não. Se nós vivêssemos no mundo ideal, e eu desde já me digo imperfeito porque não funciona este mundo ideal, os meus comportamentos seriam inteiramente consonantes com os meus valores e com a informação que me modela esses valores e que me faz raramente. Eu costumo dizer aos meus alunos de ética, no primeiro ano não te digo tanto, mas no quinto já digo. No quinto ano, portanto, eu já tenho 21, há 2 cadeiras de ética obrigatórias na Faculdade de Ciências de Lisboa, no primeiro e no quinto. Eu sou responsável pelas 2, e no quinto eu digo-lhes quase sempre: nós mudamos muito pouco os nossos valores. Aquilo que vocês, com 21, 22 anos, que é o que eles têm, com 20 anos, hoje pensam e creem e acreditam, será quase o que vão pensar ao longo da vossa vida. Isto é, quase nenhum de vocês vai mudar de pensamento e de valores, neste caso, em relação ao que pensam sobre o aborto, em relação ao que pensam sobre a eutanásia, em relação ao que pensam sobre o suicídio medicamente assistido, em relação ao que pensam sobre a legitimidade da investigação de células terminais em embriões humanos ou não. Quase tudo. Não quer dizer que com 11, 12, 13 anos, de facto, a nossa estrutura, ou se quiserem, identidade moral, aquilo que permanece em nós para lá da mudança, que no fundo é isso a identidade, o que fica para lá da mudança, o que nos faz reconhecermos moralmente, eticamente, ao longo de uma coerência de vida. E essa noção de identidade, muito querida a Paul Ricoeur, com a identidade idem, a identidade ipsum, como sabem, enfim, só isso nos daria trabalho de sonho. Mas, portanto, esses valores, que são o cerne e a identidade da nossa estrutura moral, têm a ver, obviamente, com a informação. Neste caso, com a informação científica. Nós não podemos ignorar a informação científica. Comecei a aula citando um facto. Sucesso de uma gravidez com transplante uterino.
Se pode-nos fazer mudar alguma coisa do ponto de vista bioético, bom, talvez, eu digo, então já não é preciso a gravidez de substituição. Bom, não vou tão longe, mas talvez. Agora, se nós fôssemos coerentes, haveria uma consonância, se quiserem, entre a informação que nós temos, os valores éticos, neste caso em relação à nossa própria sexualidade que temos, e os comportamentos. Por exemplo, nós estamos fartos de saber que não se deve ter relações sexuais com um parceiro desconhecido. Eu ficaria por aqui. Mas, se não ficasse por aqui, eu diria, não se deve ter relações sexuais com um parceiro desconhecido sem usar métodos contraceptivos, dois métodos contraceptivos masculinos e femininos eficazes. Qualquer pessoa sabe isto. Para a prevenção de doenças de transmissão sexual, já isto é uma coisa essencial. E, no entanto, isto tem a ver com o respeito pelo outro, com o respeito por nós mesmos, com o não fazermos mal a nós mesmos, não fazermos mal ao outro, até fisicamente, afetivamente, espiritualmente, e, portanto, toda a gente sabe que há pessoas que têm relações sexuais com companheiros desconhecidos. Ponto. Há pessoas que têm relações sexuais com companheiros desconhecidos não usando métodos contraceptivos. Ponto. Portanto, são comportamentos que não estão de acordo nem com a informação, nem com o valor. Podia dizer coisas muito mais banais. Colegas minhas obstetras que fumam em frente a grávidas de alto risco. Aí, isso não terá muito a ver com a sexualidade, mas tem a ver com comportamentos completamente contraditórios com a informação e com os valores que se devia ter. É evidente que não há sempre uma consonância nestes dois aspectos. E há valores essenciais na sexualidade. Nós não podemos falar em sexualidade, já vamos à família, sem falarmos na fidelidade. Temos aqui 50 ou 60 pessoas presentes nesta sala, porventura nem todos nós teremos a definição do que é fidelidade. Porventura nem todos nós temos a mesma definição sobre o que é a dupla monogamia. Desejável, a meu ver, como valor da minha. Nem todos nós teremos a mesma definição sobre o que é a virgindade e a importância da virgindade. Sociologicamente falando, a gente pode dizer que, porventura, há 40 anos, a virgindade era seguramente um valor moral dominante. Hoje em dia, a virgindade antes, até ao casamento, por exemplo. Hoje em dia, sociologicamente, não será tanto, se calhar, estatisticamente falando. Para mim, é um valor na sexualidade a não passagem imediata ao acto, sobretudo dos adolescentes. Eu tenho passado grande parte da minha vida ginecológica a trabalhar com adolescentes. Portanto, saber dizer não. Poder ter uma relação de afetos, de amor, não se pode falar em sexo sem afetos e sem amor. Poder saber ter uma relação de afeto e amor com uma abstinência voluntária. Não tem nada a ver com uma abstinência não voluntária e, portanto, não se trata da sublimação, não se trata da negação da sexualidade, mas apenas da não passagem